Bom dia, igreja. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui para a nossa quarta aula no livro de Êxodo, a aula que será ministrada para o domingo 24 de maio. Eu saúdo a todos vocês e agradeço a Deus por mais essa oportunidade, onde aprenderemos sobre a lei do Senhor. Já avançamos bastante no aprendizado do livro de Êxodo. No início, Moisés, que só conhecia a Deus de ouvir falar, o vê na sarça ardente, na forma de um fogo, e Deus se revela a Moisés, e Deus dá uma missão a Moisés. Deus se revela de uma outra forma a Moisés. E assim como a gente tem visto, essa revelação, ela é dinâmica, ela vem desde o Gênesis, Deus se revelando ao homem, aos patriarcas, e revelando a eles a sua vontade. A partir desta aula nós veremos que esse povo, liberto da escravidão e do estilo opressor do Egito, que atravessara a pé enxuto o mar, salvo pela mão de Deus, após a travessia, liderados por Moisés, que entrou a um canto, dizendo que Deus, aquele Deus que os livrara, era o seu Deus. Moisés conduz o povo a cantar com ele, a ponto de todos cantarem, e depois Miriam se juntar às mulheres e dançarem numa autêntica e maravilhosa forma de louvor a Deus. Naquele momento, louvor que representava gratidão tinha tomado espaço na vida daquele povo, algo especial, mas um passo estava sendo dado na direção da vontade de Deus. Nesse sentido, iniciaremos essa aula, porque já sabemos que esse povo também teve momentos complicados, que logo após esse povo reclama, esse povo se rebela, e Deus vai fazer a aliança com esse povo. E é aqui que nós partimos essa aula. Antes de começar, eu gostaria de convidar a todos para que tivéssemos um breve momento de oração. Oremos então. Amado Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar aqui ministrando mais uma vez essa aula. Obrigado por esse lugar que nos recebe, pela providência Tua, Senhor, de todos os meios para que eu estivesse aqui, Senhor, e essa aula pudesse ser conduzida. Toma agora em Tuas mãos tudo que eu sou, Senhor, para que o Espírito Santo possa conduzir minhas palavras, Senhor, para estar tornando possível, Senhor, o aprendizado, Senhor, para mim e para todos aqueles que assistirem a esse momento de aprendizado, Pai. No nome de Jesus é assim que oro. Amém. Vejamos. No início, Deus, através da sua palavra, exerce o seu poder criando todas as coisas. Então a gente pode dizer que Deus no início pronunciou palavras que deram origem à vida. No princípio, Deus, com a sua palavra, o Logos de Deus,
dá origem a todas as coisas, cria o universo, dá origem à vida. Em Êxodo, Deus, com a sua palavra, pronunciará, através da sua lei, da lei que ele dará, palavras que orientam como viver. Então, em resumo, a palavra que dá origem à vida agora diz como devemos viver. Em resumo, podemos entender que agora, daqui por diante, no livro de Êxodo, Deus vai dizer ao seu povo como eles têm que viver. Como terá que ser o relacionamento desse povo com a lei de Deus? Porque é isso que Deus vai fazer. Nós veremos daqui por diante que depois de todos os fatos que nós conhecemos do livro de Êxodo, que já vimos nas aulas anteriores, Deus chamará Moisés ao monte e fará uma aliança com esse povo. Mas trataremos nessa aula algo muito importante para a nossa vida hoje, como era para aquele povo. Deus promete que restituiria a terra prometida, né? Restituiria a esse povo a terra que ele prometeu aos seus pais. Então Deus está conduzindo esse povo para a terra prometida. Mas para que eles lá chegassem, era necessário um momento de aprendizado. Era necessário um momento para que esse povo conhecesse esse Deus, conhecesse a vontade desse Deus e pudesse viver bem na terra que Deus prometera. Então Deus vai preparar esse povo para que isso tudo aconteça. Então vejamos. No capítulo 19 em diante, veremos que o relacionamento com Deus, ele tem uma dupla revelação. Deus se revela, ao mesmo tempo Deus revela quem nós somos. À medida que essa relação é verdadeira, é recíproca, à medida que essa relação evolui, à medida que essa relação amadurece, há crescimento de entendimento e nosso amadurecimento, a revelação ela vai acontecer de forma que a cada dia que nós amadurecemos mais e conhecemos mais a Deus, também conhecemos o quão frágil é o ser humano, o quão falho é o ser humano. Por isso que Deus vai querer que todos, absolutamente todos, aprendam com esse livro. Inclusive Moisés, aquele a quem escolheu para dar a missão de conduzir o povo, de ser o legislador, o administrador desse povo. Esse homem também tem que se preparar. Deus separará também pessoas com a função de auxiliá-lo. Nisso, aprenderemos também que todos precisam aprender nessa mesma lei, porque não há diferença entre nós, não há diferença entre aquele a quem Deus escolhe para conduzir seu rebanho, a quem Deus escolhe para falar sobre a sua vontade ao seu povo, ao povo escolhido, a quem Ele quer libertar. Mas também Deus não faz nenhuma diferença e dá as mesmas responsabilidades de transformação, né? E se alguma diferença há entre aquele que lidera o povo de Deus e o povo que precisa ser liderado, é que aquele que lidera tem mais responsabilidade ainda de refletir a vontade de Deus no seu viver, no seu dia a dia e dentro da sua casa. Isso é o que nós estamos aprendendo.
mais ênfase com relação à condução de nossas famílias, mas aqui na transformação do nosso viver para estar de acordo com a vontade de Deus. Então vejamos o seguinte. Aqui nós falamos que Deus vai estabelecer, não é, uma aliança com esse povo. Então, para estabelecer essa aliança, a aliança é o ponto culminante dessa parte do livro. Nós estamos estudando aqui Êxodo, do capítulo 19 ao capítulo 23. Esse é o trecho da aula de hoje. Eu separei esse trecho para que a gente pudesse entender o que vai ocorrer quando Deus chama Moisés e todo o povo de Israel. A quem Deus, antes um pouco de estabelecer a aliança, chamou de congregação. E essa palavra, ela nos fala muito. Quando Deus diz que a congregação, ele já trata, desde Êxodo, o povo de Israel, quando se ajunta em obediência a Ele, e para receber dele instruções ou adorá-lo, de congregação. Veja que isso já remete à ideia de igreja. Veja a conexão dos textos bíblicos e tudo aquilo que eu venho falando, que para se entender bem o Novo Testamento, é de suma importância que a gente entenda bem o livro de Êxodo. Ele nos ajudará e muito a entender a mensagem do Novo Testamento. Então, por isso, sigamos com um lembrete. Há em 2 versículos da Bíblia, no capítulo 14, ainda dando um pouco de retardo ao que entraremos no 19, há uma mensagem de que a confiança, aquele que persevera de forma confiante no Senhor, encontra suas bênçãos. Porque essa é uma condição para que tudo que vai ser dito aqui, tudo que vai ser estudado a partir do capítulo 19, possa ser vivido. Porque Deus não quer ensinar a mim e a você para nos dar uma espécie de intelectualidade ou conhecimento. Quantas vezes o povo de Deus se perdeu nisso? Quantas vezes o povo de Deus, ao receber as instruções, recebeu como que se para guardar, de forma a acumular conhecimento, cultura, e isso dava a eles uma certa distinção em relação aos que tinham menos conhecimento, ao invés de colocar no coração dele responsabilidade por conhecer mais a respeito da vontade de Deus e ter essa mesma vontade transformada em vontade de motivar todos aqueles que conheciam menos a vir a esse entendimento. Então, essa perversão da vontade do Senhor, podemos assim dizer, foi o que confundiu tudo. Mais tarde surgindo castas, mais tarde surgindo como se fosse uma certa diferença. Deus não faz acepção de pessoas. Embora tenhamos papéis diferentes para as missões que Deus nos dá, o sentido é único: levar ao nosso irmão o conhecimento da vontade de Deus, ou lembrá-lo, né? Porque aqui nós estamos lembrando tudo que Deus fez em favor desse povo. Sigamos adiante. Quando a gente lembra de tudo isso, lá nesse trecho que eu estou dizendo, Deus diz que o povo se cala quando se lembra dessas coisas. Lembra dos feitos, porque Deus não está lembrando por acaso. Deus está lembrando esse povo lá no capítulo 14, para que eles lembrem o seguinte: para que eu sou Deus que os tirou do Egito. Porque tudo que aconteceu no Egito
Deus estava ensinando a Moisés quem ele era. Deus estava ensinando a Faraó quem mandava de verdade. E Deus estava, com tudo isso, ensinando ao povo a quem realmente se devia adorar e de quem realmente se devia esperar socorro, provisão, salvação. Esse era o sentido. Então, sigamos adiante. Deus vai estabelecer essa aliança com o seu povo. Essa aliança ela é selada lá no capítulo 24. Mas nós vamos estudar aqui de 19 a 23, porque antes que isso aconteça, haverá muita coisa que a gente tem que pontuar nessa aula. Vejamos o seguinte. Após a libertação, Deus liberta, a gente tinha visto isso aqui, e Deus ensina, foi isso que a gente disse. Então vamos lembrar, Deus liberta e Deus ensina. Vejamos. Tudo isso aqui é necessário que entre em cena o que se quer da lei: gerar obediência. Deus liberta, Deus ensina, mas Deus requer que isso se torne uma verdade, que isso se torne um entendimento, para que eu haja de acordo com aquilo que eu creio. Então tem que haver obediência. Tudo isso só vai fazer sentido porque a obediência vai fazer companhia ao que já tinha sido estabelecido. Deus não está querendo introduzir a obediência por acaso, porque há um objetivo crescente na relação de Deus com o ser humano. Deus tinha trazido ao homem, primeiramente, a fé. E depois introduz a obediência. Então eram necessárias a fé como primeira necessidade, vem desde Êxodo, vem desde Gênesis, a gente vem falando disso, né? Deus encontra um homem que seria o pai da fé, se revela a ele, nos mostra até aqui o quanto o elemento fé foi necessário para que tudo se cumprisse e para que essa obediência começasse a ser gerada. Mas Deus precisava agora se revelar a todo esse povo. Ele vai fazer isso. Mas era necessário que essa obediência fosse introduzida na vida deles. Daí, em Êxodo, essa é a maior necessidade para que haja aprendizado. Sem que houvesse obediência, nada poderia ser possível. Então, fé tem que se somar à obediência. Senão, nada se completará. Não adianta para aquele que crê não obedecer. Não há sentido algum. É como diminuir tudo aquilo que possamos receber do Senhor só em crer que Ele existe, mas não ter uma vida de acordo com a sua vontade. Veremos então que
Deus queria levar o seu povo em Canaã, e em Canaã eles precisavam disso. Eles precisavam de fé em Deus e obediência para viver em Canaã. Então vejamos o seguinte. Jetro era sacerdote de Midian. A Bíblia o chama dessa forma. É a Bíblia quem diz que isso ocorre na vida de Jetro. Então, sacerdote, quando ele chega, a beleza do encontro, se você ver o versículo 7, você vai ver como quem vive uma vida do jeito que Deus aprecia, dentro da vontade de Deus, como vive. Desde o início, esse homem dá sinais de ser um homem que tem uma relação com Deus. E ele precisava que essa relação também aprofundasse. Por isso ele é trazido para esse momento, porque é nesse capítulo que Jetro, ao se encontrar com Moisés, eles, no capítulo 7, eles desenvolvem um momento que dá para fazer uma cena assim, de um sogro que se encontra com um genro, e que a relação entre eles é de uma beleza que só a Bíblia pode descrever, porque a vontade de Deus das relações em família é essa, que haja paz, amor, entendimento, coinonia, comunhão. E eles, ao se rever, eles desejam o melhor para o outro, eles festejam esse momento, é um momento belo. Mas é nesse mesmo trecho que ele vai ser instruído, porque Moisés diz a ele tudo o que tinha acontecido, e ele recebe a revelação, né? Ele é instruído e recebe a revelação. Esse homem devia conhecer muito bem a relação de Deus com o homem, porque ele era um descendente de Abraão. Os midianitas são os filhos de um casamento que Abraão tem depois da morte de Agar. Em Gênesis capítulo 25, vocês podem ver isso, nós já citamos em aulas passadas. E vocês vão ver que tudo está fazendo sentido. Esse homem recebeu instruções. Abraão não era um pai que não se importava com seu filho. Então, apesar dele não ser da geração de Isaac, ele não era filho de Abraão com Sara, mas era um homem que tinha nascido do pai Abraão, a quem Deus disse que abençoaria. Deus tinha escolhido o povo de Israel, mas os filhos de Abraão, a gente tem a prova aqui de que Deus cuidava deles também, e de que ele tinha conhecimento, né? Aqui ele vai ser instruído por Moisés, e haverá um momento receber a revelação de Deus. Ele recebe, Moisés explica a ele tudo o que aconteceu, como Deus libertara o seu povo, não é? Do Egito. E ele, sendo descendente de Abraão, ele precisava ser instruído da forma correta, e ele é instruído aí da forma correta. E aí ele podia se integrar a esse povo. Essa mensagem eu estou trazendo porque ela fala a mim o que Paulo mais tarde revelaria para nós que vivemos o Novo Testamento, que o que nos liga não é uma raça, não é uma genética, mas é a fé. Porque Paulo vai citar Abacuque lá no livro de Romanos, onde ele vai dizer que o justo viverá pela fé. Então aqui a fé une, já de uma forma muito prévia, mostrando sempre, apontando sempre para o Novo Testamento que haveria sempre no Messias que veria o cumprimento de tudo, o entendimento melhor de tudo. Então, vamos adiante. A gente vai ver um outro ensino. É que aí Jetro, instruído, tem um momento de adoração,
e ele vira um verdadeiro sacerdote. Sabe por quê? Porque eu vou trazer um trecho bíblico para melhor ilustrar esse momento aqui para a gente e a gente poder adentrar aos significados do que ocorre no Sinai, no capítulo 19 até o 23. Vejamos. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Veja o que acontece. Conhecimento, não é? Revelação, fé, e aí vem instrução. Do capítulo 8 ao 11 é instrução. No versículo 12, eles comem pão com os anciãos, com Arão, com Moisés, diante de Deus, a Bíblia diz. E aí, só depois disso, Jetro, de certa forma, admitido, exerce agora um sacerdócio no outro nível. Porque há algo importante para Deus no sacerdócio. Paulo vai nos revelar a importância de sermos íntegros, de vivermos essa verdade que proclamamos, quando recebemos essa missão do Senhor de propagar a sua mensagem, de proclamar a sua mensagem, a sua verdade, a sua pessoa, a pessoa do seu filho. Nós vamos ver que em 18:21 há uma mensagem especial, porque ela diz o seguinte: olha o que é que Jetro vai fazer. Jetro vê Moisés tendo que aconselhar uma multidão. Então, imagina o tamanho desse povo, como a gente já viu como era. Muitos vinham a Moisés, Moisés passava ali horas e horas, o dia inteiro, julgando o que o povo trazia, todos os problemas. Então, Jetro, por ser um homem sábio, diz a ele o seguinte: não faz isso, distribui as tarefas, divide isso, separa para ti homens, né? Agora veja que há um outro ensinamento. No versículo 21, olha a qualidade do que ele diz: procura dentre o povo homens capazes. Então, capacidade, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, de 100, de 50 e de 10. Então Jetro dá uma sábia lição a Moisés para que ele divida essa tarefa. Mas com quem é que ele tem que dividir essa tarefa? E ele diz a qualidade que esses homens têm que ter. Isso me remete a Timóteo. Porque Paulo está instruindo o seu discípulo. Paulo está instruindo Timóteo como ser um homem que vai levar o bastão. Porque Paulo, quando escreve a sua carta a Timóteo, está passando o bastão para Timóteo. E a partir do versículo 6, Paulo está escrevendo a Timóteo sobre a fidelidade e a diligência no ministério. E a gente vê o seguinte, principalmente em 2 Timóteo, Paulo vai dizer que o importante para o ministro do Senhor, para aquele que vai ter uma tarefa de orientar, de conduzir pessoas para o Senhor, é muito mais importante caráter do que carisma. O que a igreja hoje, infelizmente, inverteu. Se não tiver carisma, se não tiver poder, se não tiver fogo, e aí? Nós vamos ter pastores, nós vamos ter líderes performáticos, preocupados na performance, se deixando enganar, enganando,
porque não vão exprimir como primeiro valor uma vida íntegra. Por isso que muitos de nós hoje somos conduzidos de uma forma dúbia, porque muitos de nossos líderes estão aprisionados por essa terrível tendência à performance, ao show gospel. Não gosto de falar isso, mas infelizmente é isso que a Bíblia está trazendo para a gente, que o que importa para Deus é isso. E Deus, daí por diante, revelará toda a sua vontade para o seu povo. Porque é aí, depois disso, que no capítulo 19, há um acampamento no Sinai. O povo, Deus disse que chega ao povo, o povo acampa no Sinai. Deus disse que vai se revelar, o povo vai ver o poder de Deus, porque Deus vem em cima do monte, né? Diz que a Shekinah, o brilho, a glória de Deus é vista por todos, né? O som faz estremecer o povo treme de medo, porque a presença de Deus é assim, o poder de Deus era inequívoco, mas esse povo fará uma aliança com esse Deus. E é nesse capítulo, daí até o 23, que Deus vai dar a instrução a esse povo. Exatamente com relação a essa vontade que Deus vai falar. Deus primeiro vai fazer o seguinte, vai lembrar. Porque lá no capítulo 3, quando ele diz a Moisés que ele vai tirar o povo dele do Egito e vai trazer ao monte. Ora, está acontecendo o que Deus disse lá no início de Êxodo, quando dá a missão a Moisés tirar o povo, era para isso, para que ele chegasse a esse lugar, esse acampamento, para ali Deus fizesse uma aliança com esse povo. Deus disse que o povo não pode subir ao monte, delimita a área, Moisés recebe as instruções, depois sobe Moisés e os anciãos, e os líderes, os sacerdotes. Deus aí promete que constituirá esse povo como nação santa, sacerdócio real. Mas há um paralelo, porque ele diz o seguinte, para que eles fossem nação santa e sacerdócio real, fossem lavadas as suas vestes, ou seja, purificação. Desce e purifica o povo, para que eu possa fazer aliança com eles. Né? Então, olha, fé e obediência. Mas nessa didática de Deus, onde ele se revela e ele ensina, liberta e agora ensina, nesse processo, onde tudo progride para o nosso bem, há necessidade da mudança real. Há uma necessidade de purificação. Daí por diante, purificar, preparar o povo, né? É nesse contexto do capítulo 19, no versículo 22, que o sacerdócio passa a existir como ordem, né? A Bíblia já trata de sacerdotes, né? A palavra sacerdote já vem, aliás, vem desde Melquisedeque, né? Mas aí nós vemos aqui o seguinte, 19, Êxodo 19, 22, diz assim: também os sacerdotes que se chegaram ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então assim, é aqui onde o sacerdócio toma uma outra situação. E também requer deles se consagrar. Depois disso, Deus vai trazer a vontade dele para a nossa vida, né? É no capítulo 20 que ele inicia as palavras da lei, porque é exatamente depois do versículo 22 que a Bíblia narra os detalhes da aliança
E o livro da aliança vai exatamente até 23, 33, que é o fim do capítulo, porque tudo se baseia na autoridade de Deus. Né? Então a gente vai ver o seguinte, que nós temos adoração, lei, festa e instrução a um povo obediente. Ok? Esses detalhes, vocês vão ver que após instruir seu povo, desde o 20 até o 33, né? Eu digo aqui 20 a 33 versículos, tá? Nós estamos no capítulo 33, ou seja, está terminando a lei, Deus está dando as últimas instruções, Deus fala de adoração, Deus fala das festas, né? Ele está terminando de instruir o povo acerca das suas leis. Do 20 ao 33, né? Você tem uma instrução do povo a partir desse versículo. Né? Deus acrescenta, como sempre, sua graça, seu amor e sua companhia, porque ele dirá o seguinte, que um anjo os acompanharia para garantir a herança prometida. Então vejam que coisa maravilhosa. Deus quer que a gente amadureça. Sabe por quê? Há um trecho no livro de Jó que diz que o homem amadurece como trigo, porque na sua morte ele é como se fosse uma colheita do trigo maduro. Deus deseja que eu e você cresça como um homem com estatura, com sabedoria, com obediência. Porque ao ficarmos mais velhos, como homens maduros, amadurecidos, obedientes à palavra do Senhor, um dia, quando Ele nos chamará para junto dEle, seremos colhidos como trigo maduro, como feixe maduro. Amém? Agradeço a Deus por essa aula, por esse momento, pela vida que Deus nos dá, por esse dia maravilhoso, que Deus nos traga um culto festivo, um culto bendito, maravilhoso, poderoso. Logo mais, que Ele use o seu servo, que nos trará a palavra, para nos instruir mais ainda acerca da sua vontade, e que nos dê um domingo de descanso e de muito louvor a Deus. Amém? Obrigado e até a próxima aula.